Boa noite, iniciamos mais um programa Saúde em Dia, a nossa resenha da semana. Quer dizer que esse programa acontece todos os dias pela Rádio Assunção e nós estamos fazendo aqui aos sábados pela internet. Vou aqui mudar já a privacidade dele para botar para o público. Pronto, já coloquei. Então, esse é o programa Saúde em Dia, uma resenha da semana. Ele acontece há muitos anos na Rádio Assunção, de 12h30 às 13 horas, e aos sábados aqui no Facebook. Eu estou aqui com o radialista, o escritor, o palestrante Sérgio Cunha, e nós vamos começar, então, a tratar dos temas da semana, Sérgio. Muito bem, doutora Arruda Bastos, nós começamos agora o programa Saúde em Dia pela internet. Neste programa tem a inspiração médica do doutor Arruda Bastos. Doutor Arruda, enquanto o doutor Fonseca não entra, a gente vai dar início às matérias do nosso programa. Doutor Arruda, a indústria farmacêutica acredita em vacina contra o coronavírus ainda em 2020. Uma vacina contra o novo coronavírus é possível ainda em 2020? Mas alertam que os desafios são colossais para produzir e distribuir bilhões de doses necessárias, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Sérgio, existe essa expectativa realmente de ter a vacina esse ano. Existem 3 grandes grupos trabalhando nisso, né? Um grupo chinês está bem adiantado, a vacina do grupo chinês, tem um grupo de Oxford também fazendo a vacina e tem um grupo americano. O problema é se essa vacina vai estar disponível para aplicação em massa, né? Quer dizer, se o Brasil estivesse participando mais ativamente desse consórcio aí, de um desses grupos, era provável que depois que a vacina fosse toda testada, ela sendo fornecida, o Brasil poderia, inclusive, produzir, porque nós temos biomanguinhos lá da Fiocruz com capacidade suficiente de produzir a vacina. Vamos esperar, é fundamental que isso aconteça, né, porque não existe um tratamento, a doença, inclusive, está dando repique aqui e acolá, onde ela já passou. Nós tivemos notícia agora essa semana que uma flexibilização que estava acontecendo com a abertura das escolas lá na Coreia do Sul, isso foi suspenso porque a doença começou a crescer novamente em algumas regiões lá da Coreia do Sul. Então, a vacina é fundamental para nós voltarmos a uma tranquilidade maior, porque o que é certo é que nós vamos ficar nesse novo normal, que eu sempre falo, que é exatamente um período de transição entre a saída da epidemia, da pandemia com mais força e até o surgimento da vacina. O Sérgio Cunha falou, nós estamos aguardando aqui o doutor Manuel Fonseca, ele vai dar uma entrevista para responder algumas perguntas, porque hoje eu vou, inclusive, já comunicar aqui aos nossos ouvintes do Facebook, às 19h30, que 30 minutos depois de nós encerrarmos esse programa, eu vou estrear um programa exclusivo para o Instagram, uma live no Instagram, programa intitulado Contraponto, e hoje nós vamos falar, o tema praticamente exclusivo vai ser exatamente essa flexibilização que o governo está prevendo iniciar na segunda-feira. Já falei que, particularmente, eu acho que não é o momento de ter essa flexibilização, podia esperar mais uma semana para isso, mas nós vamos discutir ainda hoje aqui nesse programa Saúde em Dia com o doutor Manuel Fonseca, que ele vai dar a opinião dele, mas principalmente às 19h30, convido a todos, que vocês entrem no meu Instagram é @arrudabastos, ou então instagram.com/arrudabastos, e aí eu vou estar com o doutor Manuel Fonseca. O doutor Manuel Fonseca já chegou, Sérgio? Vamos colocar ele aqui na roda, né, para fazer aí umas perguntas para os nossos ouvintes aqui do programa Saúde em Dia. Antes disso, eu quero dizer que o nosso internauta pode curtir o programa, curta o programa, pode compartilhar o programa nas suas páginas do Facebook,
e pode também comentar o programa de hoje, Sérgio. Vamos colocar, Sérgio, então, o doutor Manuel Fonseca aqui no nosso programa, né? Pronto, tá o doutor Fonseca com o seu chapéu, Eita, seu bonito chapéu. Pronto. Boa noite, doutor Fonseca. Vamos aqui aproveitar, dizer que esse é o programa Saúde em Dia, o programa que eu faço com o Sérgio Cunha, você já participou várias vezes na Rádio Assunção, e como no sábado não tem o programa, tá certo? Na rádio nós resolvemos agora, nesse período, e vamos continuar fazendo pela internet aqui no Facebook. Então, programa Saúde em Dia, todos os sábados, às 18 horas, que é uma resenha da semana, nós fazemos um resumo da semana. Agora, como nós temos um tema importante, que é esse tema aí da flexibilização, eu queria principalmente agora escutar o doutor Fonseca a respeito disso, e já convidei os nossos internautas para o programa que eu vou estrear no Instagram, às 19h30, para o público do Instagram. Diga, Sérgio. Antes do senhor fazer essa pergunta aí sobre a flexibilização, eu vou continuar só um pouquinho dentro do tema vacina, e vou fazer uma pergunta a ele sobre a vacina. O senhor acredita, doutor Fonseca, que a indústria farmacêutica, né, ela acredita que a vacina contra o coronavírus ainda em 2020? O senhor acredita nessa história, doutor Fonseca? Vai depender muito, Sérgio, porque tem vários pesquisadores trabalhando em vacina. Inclusive um pool de pesquisadores que está trabalhando junto com a Organização Mundial de Saúde. Tem a vacina dos chineses, tem outras vacinas de outros países, tem da Inglaterra, tem dos Estados Unidos, né? Então, pode ser que realmente o teste em vivo nas pessoas, que é a última fase das vacinas, para ver se protege e se não causa problema. Isso é o mais difícil, leva mais tempo. Então, se tiver de sair, é lá para o fim do ano ou no próximo ano, né? Porque tem várias etapas do processo de criação da vacina. E a última é a mais complicada, que é testar em seres humanos, né? Então, essa daí tem que ter muito mais cuidado, a proteção tem que ser bem maior. Então, pode ser que saia uma vacina até o fim do ano, mas o mais provável, geralmente, uma vacina é criada em torno de 8 meses, por aí assim, né? Então, pode ser que saia esse ano, mas é mais provável que saia no começo do próximo ano. Bom, deixa eu falar aqui e agradecer a Núbia Cardoso, a professora Núbia, que sempre curte o nosso programa, está dando a boa noite. A Marta Costa também está dando boa noite. Pedir que aqueles nossos internautas podem participar, podem fazer perguntas, podem comentar e podem compartilhar o programa de hoje. Mas, doutor Manuel Fonseca, fale um pouquinho a respeito dessa flexibilização aqui no Ceará, e eu sei que o senhor tem estudado isso no Brasil todo, né? Tá certo? O que é que o senhor está achando dessa flexibilização que está sendo anunciada agora para segunda-feira, doutor Fonseca? Arruda, nós vamos ter que estudar, inclusive, os próprios critérios definidos pelo governo do Estado, né, se realmente estão sendo cumpridos, né? Então, eu acho que não estão sendo cumpridos, né, os próprios critérios do governo do Estado, porque nós estamos ainda subindo o número de casos. O platô está começando, talvez, a chegar, mas precisa um certo tempo para ver se sustenta esse platô, né? Normalmente, nos países estrangeiros, começa a flexibilizar quando está descendo a curva, não é quando está no ápice da curva. Nós estamos chegando ao ápice da curva, né? E essa semana, que ninguém sabe ainda nem se vai se confirmar ou não, né? Porque geralmente os dados epidemiológicos, às vezes, atrasam um pouquinho, uma semana que vai consolidar, os dados epidemiológicos vão ser consolidados. Então, para mim, nós vamos ter que discutir os próprios critérios do governador, que é definido pela Secretaria de Saúde do Estado, e se realmente nós estamos cumprindo. Eu acho que não estamos cumprindo. Eu acho que nós teríamos que esperar ainda uns 15 dias, né? Inclusive, para fazer a assinatura com os empresários do ajuste de conduta, né? Porque se abrir assim a doidada, eles são loucos para ganhar dinheiro, é lógico, né? Então, São Paulo, inclusive, nós vamos ver isso hoje à noite, o Covas, né,
mesmo o governador flexibilizando, o Collor disse que não ia flexibilizar. Ia passar mais 15 dias e vai receber as propostas do empresariado, analisar as propostas para ver se eles estão cumprindo os critérios de distanciamento, de oferecer condições para proteção, máscara, né, se não vai haver aproximação demais entre os trabalhadores, se vão testar algum que tem condições de testar aqueles que têm algum sintoma, né, se tem condições de isolar essa pessoa que foi testada. Então, tem que ter um protocolo para poder abrir uma empresa nessa situação de pandemia. Não pode ser simplesmente, não, eu vou abrir, está tudo ok. Não, tem que ter um protocolo para exatamente proteger os trabalhadores, né? Os patrões têm condições de se proteger mais, né? Agora, os trabalhadores estão lá na linha de montagem, né? Então, se aproximando. Então, isso tem que ser estabelecido alguns protocolos, né, para que possa ser liberado, né, e em situações em que realmente a curva estacionou e esteja em declínio. Em nenhum momento nós encontramos essa curva em declínio. E nem estacionou lá em cima, ainda não teve tempo para a gente saber se estacionou ou não, se continua subindo, né? Então nós teríamos que tomar um certo tempo para avaliação epidemiológica das informações, para tomar a decisão com mais segurança. Então, eu acho que a gente tem que avaliar, o governador tem que avaliar, eu soube agora, Arruda, que teve uma nota das entidades populares, com vários comitês, né, inclusive ligado à igreja, pastoral, né, sindicatos, né, associações de moradores, que pediram para o governador repensar a decisão de abrir agora, né? Parece que tem mais de 40... eu acho que já passou de 70, viu, Fonseca? Já passou de 70. Né? Doutor Fonseca, diga. Dessas organizações, vai fazer algum efeito, meu caro doutor Fonseca? Eles têm assento, pelo menos não todas essas organizações, mas uma representação dela tem assento no comitê de crise do governo do Estado, né? Eles participam do comitê de crise. Então, eles agora vão ter uma força maior porque eles estão com a representação de 70 instituições. No comitê só tem uma pessoa, duas, eu não sei quantos são, né? Eu não participo desse comitê. Mas eles agora estão com a força de representação de 70 entidades que estão pedindo para o governador reavaliar, né, para ver se realmente é oportuno haver uma flexibilização agora. Porque se houver flexibilização agora, pode acontecer não uma segunda onda, como estou dizendo, mas a primeira onda expandida, né, aumentar o número de casos e de óbitos, né, de forma expandida no momento atual. Não é uma segunda onda daqui a 2 meses. Vai continuar aumentando o número de casos e óbitos, particularmente na periferia de Fortaleza e na região metropolitana. Maracanaú e Caucaia está expandindo o número de casos de óbito em Maracanaú e Caucaia. Tem algumas cidades do interior também que tem isso, Sobral está aumentando o número de casos. Né? Então, tem várias cidades do interior, mas particularmente na região metropolitana, é o epicentro da epidemia. Então, é aqui que vai flexibilizar. É isso aí que está o risco, que eu acho que o governador tem que avaliar com muito cuidado para tomar essa decisão. Bom, deixa eu ver aqui, Sérgio. A Marta Costa está dizendo que o tio José II está assistindo o nosso programa e está mandando um abraço para o doutor Arruda Bastos, um abraço também para o José II e para a Marta Costa. A professora Olivia está dizendo que a imprensa de hoje divulga o medo do prefeito e do governador. Eles acham que o povo vai todo para a rua. Será? Ela está perguntando. Se forem, eles suspendem a flexibilização. Aí é o seguinte, eu acho que não é, esse teste não deve ser feito. Não existe a menor dúvida que o povo vai para a rua. Porque falou em flexibilização, já piorou o isolamento social em Fortaleza. Isso não era para ter sido falado no começo da semana. Começou a falar no começo da semana que ia ter flexibilização, mesmo no feriado, o isolamento não foi o mesmo.
de dias anteriores. Já começou a flexibilizar, as pessoas já indo, abrindo as portas, abrindo tal. Então, não tenho dúvida. Então, eu acho que não é pagar para ver. É adiar mais uma semana, mais 10 dias. Você fica agora 60 e tantos dias num sufoco desse. As pessoas fazendo um sacrifício de ficar no isolamento. Aí, agora, essas pessoas que estão isoladas vão conviver com pessoas que vão para a rua e a epidemia não está mostrando, diminuiu, arrefeceu um pouco o crescimento, mas o doutor Fonseca está dizendo, onde estão os números que está caindo? O que está dizendo é o seguinte, é que o isolamento fez com que muitas pessoas não procurassem as UPAs e não procurassem os postos de saúde e as emergências dos hospitais. Mas as UTIs continuam lotadas, os hospitais continuam também muito pressionados com leitos, tá certo? E os números das pessoas confirmadas todos os dias, quanto substancialmente isso reduziu? Então, não existe realmente esses números, né? Então, eu concordo com o doutor Fonseca, vou aqui fazer um último comentário com o doutor Fonseca, porque ele vai ter que sair, ele agora vai ter que se preparar, porque ele agora vai participar às 19h30 de uma live do meu programa, o programa que eu vou estrear no Instagram. Convido já todos vocês, meu Instagram é @rudabastos, às 19h30, e nós vamos falar um dos temas principais, nós vamos continuar falando nesta flexibilização e outros temas do coronavírus. Sérgio, você tem mais alguma pergunta para nós liberarmos do doutor Fonseca, Sérgio? Microfone. Sérgio, tira o microfone, Sérgio. Você pode ficar à vontade, doutor Arruda. Bom, então, doutor Fonseca, suas despedidas aí para os nossos ouvintes, que eu sei que o senhor agora vai ter que se preparar, tá certo? Física e psicologicamente, para a estreia do nosso programa no Instagram. Vai ser o primeiro programa que nós vamos fazer no Instagram, nós sempre fazemos aqui no Facebook, mas atendendo a muitos pedidos, porque nós temos muitos seguidores do Instagram, e eles solicitaram que nós tivéssemos também um programa nessa outra plataforma. Então, nós vamos estrear hoje, porque é um tema palpitante, e o nome do programa é Contraponto, nós vamos fazer um contraponto exatamente a estas decisões, vamos falar do Ceará, mas vamos falar de outros estados também, né? Como é que o Amazonas bate recorde em número de casos confirmados e vai abrir shopping, vai flexibilizar comércio. Ou estava tudo errado e agora é que está certo, ou estava tudo certo e agora está tudo errado. É um negócio assim de gente que não tem juízo. Não é isso, doutor Fonseca? É isso aí, Arruda. Nós vamos ver hoje. Eu estou já preocupado em ser um digital influencer. Né? Sim, vai. Estou fazendo tanto programa com você que eu já estou preocupado aí com se a Globo vai ter que querer nos contratar para ser uns repórteres dele, né? Mas já vai ser importante discutir isso hoje à noite, né? Com mais detalhe, né? Estudando melhor os critérios definidos pela própria Secretaria de Saúde e do Comitê de Crise, e para ver se temos informações que estão se confirmando esses critérios estabelecidos. De princípio, Arruda, eu acho que é uma imprudência abrir no dia 1º. Primeiro vamos ajeitar as coisas, rapaz. Vamos definir os critérios, vamos ver o termo de ajuste de conduta dos empresários, né? Dá um tempinho para se organizar. Porque se começar de uma vez, vai ser o estouro da boiada e nós vamos ter que, talvez, fechar, e fechar depois é muito mais difícil. Deixar a porta trancada e permanecer trancada é mais fácil que abrir e entrar um bocado de gente e fechar de novo. Mas, vamos ver. Até então, mais tarde aí, o Sérgio Cunha, um abraço aí, a Arruda, e até às 7h30 da noite. Um abração. 7h30 da noite, volto com o doutor Fonseca lá no Instagram, @arrudabastos. Bom, Sérgio, vamos continuar o nosso programa, Sérgio. Eu quero aqui falar que Marcília Bastos está dizendo que está assistindo o programa, e é mais um debate esclarecedor sobre a pandemia. Sérgio, vamos para o restante da pauta, Sérgio. Muito bem, doutora Arruda Bastos, nós estamos apresentando o programa Saúde em Dia, no resumão da semana, aqui na internet, sempre dizendo que este programa tem a inspiração médica do doutor Arruda Bastos. Doutor Arruda, eu tenho aqui, eu não sei se o senhor tem aí mais atualizado, mas os números
da pandemia, doutor Arruda Bastos, no Ceará, no Nordeste e no Brasil, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Vamos lá, Sérgio, atualizando aí, porque o que eu observei no dia de hoje é um certo retardo desses números da Secretaria da Saúde do Estado. Mas dê os números que você tem, Sérgio. Mandando um abraço aqui Não, deixa eu mandar primeiro, Sérgio, aqui um abraço à Graça Cardoso, que está entrando no programa e está dizendo que está muito bom. Obrigado aqui a Grace, obrigado Marcília, Núbia, a Marta Costa, o seu José Segundo, um abraço para todos eles, meus amigos de Baturité, Elisa Barroso está dando boa noite, e comente o programa, participe, pergunte, que nosso programa vai até às 19 horas. E convido para a estreia do meu programa no Instagram, hoje ainda às 19h30, Sérgio. Vamos lá, Sérgio, os últimos números que você tem. Ok, a última utilização divulgada às 17 horas e 53 minutos desta sexta-feira, dia 29, o Ceará acumula 2.859 óbitos causados pela Covid-19. São 126 a mais registradas nas últimas 24 horas, conforme a plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde, que também traz 38.395 casos confirmados na doença no estado. Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, já registra 102 mortes, sendo o primeiro município cearense, depois de Fortaleza, a superar uma centena de vidas perdidas. Meu querido doutor Arruda Bastos. Sérgio, os números estão atrasados, dê uma olhadinha aqui. Hoje, os números estão demorando a sair, né? E é importante que eles saiam, porque não é porque anunciaram flexibilização que os números não vão continuar saindo 2 vezes por semana. Deve estar tendo ali algum ajuste nessa contagem. Mas o Sérgio citou aí o problema de Maracanaú. E uma das preocupações é exatamente a doença avançando para o interior, Sérgio, para o interior, para a região metropolitana, para as cidades mais distantes. Nós estamos vendo, eu sempre falo aqui, região norte, todos os dias tem matéria da cidade de Sobral, falando do aumento grande do número de casos em Sobral, tem Itapipoca, também um grande aumento do número de casos em Itapipoca, região do Cariri, que não estava tão pressionada, não preocupava muito, região do Cariri agora também muito pressionada com o número de casos. Falo sempre aqui do maciço de Baturité, número de casos crescente em todas as cidades, lá em Itapiúna, em Capistrano, em Aracoiaba, Baturité, lá em Aratuba, Mulungu, Guaramiranga, Pacuti, as 8 cidades que fazem ali a região de saúde, o consórcio público de saúde do maciço de Baturité, todas também muito pressionadas com o aumento do número de casos. Eu tenho uma estudante, uma aluna minha do curso de medicina na Cristos, que eu sou professor, e ela está em Baturité, me dá sempre as notícias. Eu tenho conversado praticamente todos os dias com o prefeito Assis Arruda, que está fazendo um belíssimo trabalho lá, e tenho reclamado do governo mais apoio para a cidade de Baturité, para o maciço como um todo. O maciço de Baturité não tem um leito especializado em Covid, não tem um respirador, não tem um leito de UTI, e eu tenho cobrado exatamente isso, eu tenho cobrado que esses leitos sejam disponibilizados para aquela região. Então, uma preocupação que eu tenho é exatamente isso, flexibilizar, essa notícia da flexibilização, ela influenciar também as cidades do interior, onde já existe dificuldade de isolamento, e as pessoas do interior entenderem que viram na televisão, viram no rádio e viram em manchete de jornal que o governo está flexibilizando, então está todo mundo achando que a pandemia acabou, quando essa pandemia não acabou. Então, eu acho que uma grande falha de comunicação, isso eu posso dizer agora, eu vou dizer mais tarde no meu programa do Instagram, falha de comunicação. Primeira coisa, tem que dizer o seguinte, nós estamos flexibilizando na capital, se for o caso de flexibilizar, só na capital. Região metropolitana, não. Interior do estado, não. A flexibilização é na capital. E dizer por quê. Por que está diminuindo o número de casos? Por que está diminuindo tal? Eu, quando o doutor Fonseca participou aqui do nosso programa, eu acho, apesar dessa articulação já vem acontecendo com o meio produtivo, tem já alguns protocolos e tudo, mas isso aí tudo bem. O que precisa ver é o seguinte, a curva está caindo, a curva realmente caiu,
tá certo? E nós só vamos saber disso daqui realmente uma semana a mais, que é quando nós vamos ter um efeito muito, assim, concreto dos dias de isolamento, né? Bom, quero saudar aqui, Sérgio, o Antônio Wellington Bastos está dando boa noite aqui para o doutor Arruda, a Nubia que está dizendo, hoje, em 2 grandes lojas de um shopping de Fortaleza, o estacionamento estava lotado e muitas pessoas sem máscaras. Isto é em pleno isolamento rigoroso. Pois é, se em pleno isolamento rigoroso está acontecendo isso, imagina a partir de segunda-feira. Então, realmente a matéria, a preocupação de segunda-feira, todo mundo está achando, como aconteceu em São Luís do Maranhão, como aconteceu em Belém do Pará, como aconteceu lá em Manaus, no Amazonas, que quando teve uma flexibilizaçãozinha, as pessoas, pronto, acabou tudo, e não acabou. Nós estamos aqui, quer dizer, eu sempre digo, você fez um sacrifício danado, passou 60 dias confinado, né? Você, sua família, quem tem condição e quem não tem, sofrendo nesse isolamento, não viu os filhos, não viu os netos, não viu ninguém. Aí vai agora, sem ter essa queda substancial, abrir. E uma pessoa de casa vai entrar, mesmo que essa abertura seja escalonada, você vai trabalhar e vai trazer essa doença para casa e contaminar as pessoas que estão há 60 dias isoladas. Então, eu não vejo sentido nisso. Cidades, regiões que fizeram isso, países que fizeram isso, e eu cito aqui o Chile, foi um caos total. Cidades que abriram antes do tempo, foi um caos total. Quero saudar aqui o Gabriel Savi, que ele está dizendo que me assusta essa flexibilização e, a meu ver, muito precoce. Por mais que se volte atrás, as vidas que pagarão por conta disso não tem como retroceder. Exatamente. Politicamente também esquisito esta decisão vir à tona no mesmo dia de uma operação da PF, dando assim pano para manga de comentários bem inoportunos. Isso, opinião aqui do Gabriel. Sérgio, obrigado pela audiência e convidar todos vocês para a estreia do meu programa no Instagram, agora às 19h30, é o programa Contraponto, e nós vamos discutir especificamente isso para a nossa audiência do Instagram. Sérgio, vamos lá na pauta, Sérgio. Marcos, eu queria fazer uma pausa aqui para comentar a respeito da morte do Evaldo Gouveia. Você, doutora Roda Bastos, deve conhecer o Evaldo Gouveia com as músicas interessantes, tem um repertório muito bom nas mãos do Altemar Dutra, e, infelizmente, aconteceu a morte dele, do Evaldo Gouveia, ele que é da região Centro-Sul. Ele nasceu em Oroz, mas se mudou para Iguatu com poucos meses de idade, né? A sua referência maior é a cidade de Iguatu, onde ele viveu muito tempo, meu caro doutor Arruda Bastos. Sérgio, e eu conheço sim o Evaldo Gouveia, como o Jair Amorim, que fez muita parceria com ele. Tem um grande amigo meu que está entrando aqui no Facebook, assistindo, que é o Carlos Alberto, está assistindo, está dando aqui boa noite, meu amigo Arruda Bastos, ótimo programa, muita lucidez e conhecimento. O Carlos Alberto conhece muito mais do que eu, inclusive as músicas do Evaldo Gouveia. Inclusive, Sérgio, a minha crônica de hoje, tá certo? A minha crônica de hoje é sentimental demais. Assim que terminar o programa, eu vou publicar a crônica Sentimental Demais, que é uma homenagem ao Evaldo Gouveia. Inclusive, algumas letras, eu vou postar letras de algumas músicas. Trovador, Sentimental Demais, Brigas, tem algumas músicas que eu vou postar a letra, inclusive, completa. E vou falar um pouquinho, tá certo, da minha ligação. Quando muito jovem ainda, embora jovem, eu gostava muito de música, e eu era um fã, assim, do Altemar Dutra, né, das músicas que o Altemar Dutra tocava. O Altemar Dutra e o Nelson Gonçalves, 2 grandes intérpretes das músicas do Evaldo Gouveia. Então, o Evaldo Gouveia tem músicas maravilhosas, tá certo? Deixou um legado muito grande, e uma pena que ele tenha falecido, inclusive de Covid, né? Covid-19. Ele, apesar de ter tido um problema de saúde anterior, ele teve um AVC alguns anos atrás, né? Mas estava razoavelmente e adquiriu
Covid e veio a falecer, realmente lamentável, tá certo? E cedinho eu já dei os pêsames para a família, para os fãs do Evaldo Gouveia, e agora, depois do nosso programa, eu vou postar essa crônica, e o título da crônica é Sentimental Demais, Sérgio. Doutor Arruda, só mais um adendo aí sobre o Evaldo. Eu gostaria que você dissesse, que você comentasse, o Ceará foi injusto com ele, doutor Arruda? Bom, Sérgio, olha, eu acho que ele começou do trio Nagô, né, passava aqui na televisão, nos programas antigos aqui, e depois fez essa parceria maravilhosa, né, e as músicas dele foram um sucesso no Brasil todo, ele fez sucesso no Brasil todo. Então, não sei, não conheço nenhum problema que ele tenha, assim, com o Ceará em si. Acho que, às vezes, tem esse negócio de dizer que Santo de Casa Nobre Milagre, ele é um excelente compositor, teve parceria com Jair Amburi, mas também com outros parceiros, fez música, inclusive, para a escola de samba, tá entendendo? Fez samba também, fez tango, até tango, ele tem tango que ele fez, tá entendendo? Tem samba canção, tem músicas românticas que ele principalmente escreveu, né? Então, eu até convido quem está assistindo o programa, os mais jovens, que escuta Evaldo Gouveia, quem foi Evaldo Gouveia e tal, entra aí na internet, bote o nome dele e veja aí 70 músicas, no mínimo 70 músicas de grande sucesso, tá certo? E na década de 60, na década de 70, ainda na década de 80, certo? Músicas de grande sucesso, gravadas por diversos intérpretes, principalmente esse, né? O Tamar Dutra, Nelson Gonçalves, mas tem Ângela Maria, não sei quantos outros grandes intérpretes de Nelson. E é mais um, né? Mais um vitimado pela Covid-19, como muitos outros, né? Muitos outros anônimos, e até aproveito essa crônica de hoje para mandar minha solidariedade a todas as famílias, né? Eu tenho um grande amigo que faleceu essa semana, certo? Fernando, uma pessoa excelente, ela é irmã do meu cunhado, que faleceu no Hospital César Carlos, e para aproveitar o programa aqui também para mandar os pêsames para a família, para os seus amigos, ele que era, eu até falo na minha crônica também a respeito disso, que ele era um torcedor ardoroso do Ceará, muitas das vezes encontrava com o Fernando na entrada do estádio Presidente Vargas. Ele teve durante muito tempo um trabalho muito efetivo lá no Conjunto Zé Walter, na escola, no colégio e da sua irmã, da Neuma, do Silvia Helena, da Silvia Helena. Sei que ele deixou realmente muita saudade da esposa, tem a Ismênia, que é a filha, casada com o sobrinho meu André, e eu fiquei muito sentido, e todas as famílias estão tendo aí pessoas conhecidas. Eu já falei em programas anteriores, teve meu padrinho de casamento, primo da minha esposa, que faleceu no começo ainda desta pandemia, e tem muitas outras pessoas que estão internadas. Eu tenho um funcionário meu da minha clínica que está internado no estádio Presidente Vargas, o esposo que está doente, tem cliente que está internado na UTI do César Carlos, né? Então, por isso que eu fico assustado quando se fala em flexibilização, né? Se eu conheço essas pessoas todas que estão internadas, que estão ou em enfermaria ou em UTI, né? Que ligam para mim, que pedem para eu ajudar, falam da história e eu dou uma orientação, quando possível eu tento ver se oriento e também faço alguma solicitação, tá certo? Em termos de acomodação, de leito e tudo. Então, isso deve existir com todo mundo tem sempre alguma pessoa que ou já adoeceu e se curou, ou adoeceu, ainda continua em casa, certo? Ou adoeceu e ainda está em tratamento, muitos ainda estão na UTI, né? Professores meus da faculdade, o reitor da UES, que, graças a Deus, passou muito tempo, não teve, mas saiu, está agora sem estar na UTI. Nós temos notícia todos os dias de pessoas que estão. Então, por isso que eu me posiciono realmente, apesar de reconhecer o bom trabalho que foi feito pelo governo, está sendo feito pelo governo, mas eu acho que nesse aspecto em particular, tá certo? Eu, como médico sanitarista, como ex-secretário de saúde do Estado, como conhecedor da saúde,
eu tenho uma posição realmente contrária a essa flexibilização neste momento agora, certo? Neste momento. Eu acho que por isso, esperar mais uma semana, fazer mais reuniões, pegar esses protocolos que as empresas têm, estudar melhor, tá certo? As empresas se prepararem, colocar para as empresas testarem os seus funcionários, orientar e treinar o SESBIT. Muito importante que o SESBIT seja treinado, o SESBIT dessas empresas. O Carlos Alberto Cunha, que além de cirurgião vascular e médico do trabalho, ele sabe bem disso. Precisa treinar o SESBIT, o departamento, o setor médico das empresas. As empresas têm que adquirir termômetro, aqueles termômetros infravermelhos, em digital. Ninguém com febre pode entrar. Se tiver algum sintoma gripal, tem que sair. Os horários têm que ser alternados. Não pode ser todo mundo entrando no mesmo horário, saindo no mesmo horário. O refeitório não pode funcionar. Isso leva tempo para a empresa. Se o departamento médico é um cubículozinho, que normalmente que salas maiores sejam disponibilizadas para o departamento médico, que as salas administrativas sejam também arejadas, ventiladas, que tenha entrada e saída, não tenha pontozinho de você botar digital. Isso é moderno, mas agora fica totalmente sem sentido. Você está entrando numa borboleta, pegando, vem outro, pega também. Então tem que tirar isso, tem que colocar novas entradas na empresa. E poderia muito bem o governador dito, olha, fica liberado setores de empresas para adaptar as empresas à abertura na outra semana. Eu até concordo, se isso fosse dito. Olha, agora é o seguinte, está liberado aqueles funcionários, o setor de engenharia da empresa, tá certo? O setor do SESBIT, para dotar as empresas desta condição de abrir dentro desse calendário a partir da outra semana, tá certo? Fazer exatamente isso. Então, primeiro, fase de transição é as empresas se adaptarem durante uma semana, e na outra semana ser a fase 1, que seria a fase de transição que ele quer colocar agora, nesse exato momento. Sérgio, vamos ver outro tema, Sérgio? Muito bem, doutora Ruda Bastos, são exatamente 18 horas e 36 minutos em Fortaleza. Nós estamos na apresentação do resumão da semana do programa Saúde em Dia, da Rádio Assunção Cearense, este programa que é feito aqui na internet. Doutora Ruda, saiu agora a última atualização dos números da pandemia no Ceará, no Brasil. Foi postada agora às 17 horas e 17 minutos no Jornal Diário do Nordeste, e a gente vai passar para você agora os últimos números da pandemia, com mais 22.350 resultados de testes acrescentados ao balanço desta sexta-feira. O Ceará chegou ao registro de 47.822 casos do Covid-19 e 2.956 mortes pela doença neste sábado, dia 30. Muita coisa, hein? Teve aí um aumento considerável, né? Os dados são da plataforma IntegraSUS, atualizada no início da noite de hoje, desta sexta-feira para este sábado. Foram mais 9.427 casos acrescentados no balanço e 97 mortes, né? Colocadas aqui no balanço, neste último balanço da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O Estado segue em isolamento rígido por decreto que vale neste domingo e vai ser renovado, com previsão de retomada gradual das atividades em 8 de junho, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Bom, Sérgio, a expectativa de todos é por esse decreto. Aliás, esse decreto foi divulgado, seria divulgado ontem, pelo menos alguma parte do decreto. Hoje pela manhã, todos estavam aguardando uma live nas redes sociais para tirar dúvida a respeito dessa flexibilização do decreto. Depois passaram para a tarde e vai ficar para amanhã, tá certo? Eu acho que está tendo uma certa preocupação agora, tá certo? Porque, inclusive, você citou o número, nós estamos com 47.922 casos confirmados, 2.956 mortes. Nós vamos chegar amanhã, cedinho, já no começo da manhã, provavelmente vamos chegar a 3.000 óbitos do Ceará. Aí eu pergunto, com 47.822, com 2.956, com quase 100 óbitos em 24 horas, tem como flexibilizar a partir de segunda-feira? É a pergunta que eu deixo no ar.
tá certo? Não tem sentido, não tem lógica. Não existe lógica sanitária para isso. Não existe. Eu estou dizendo aqui, está assinando embaixo que estou dizendo, esse programa está gravado, ele vai daqui a pouco para o YouTube, vai ficar aí no Instagram, vai ficar aí no Facebook, vai para o YouTube, vai ser postado também no Instagram. Tem o programa que eu convido todos vocês daqui a pouquinho no Instagram, que é o Contraponto, e eu convido o doutor Fonseca desse assunto, mas eu realmente não vejo isso como uma situação de facilidade. Nós tivemos realmente o seguinte, uma redução do número de casos, consequentemente uma procura menor nas emergências, nas UPAs e nos hospitais, mas isso não dá ainda para flexibilizar, principalmente pela dificuldade que nós temos de fiscalizar e de conter as pessoas em massa nas ruas. Tá certo? Quando corremos risco de flexibilizar, e o governador queria flexibilizar para 66 mil pessoas, isso representar 300 mil pessoas, 400 mil pessoas. Porque falou em flexibilização, né, vai abrir cabeleireiro, vai abrir as indústrias, abrir algumas coisas a mais, não sei o quê, algumas cadeias, tá certo? E as pessoas acham que estão liberadas. Então, eu continuo fazendo esse apelo. Eu acho que poderia se esperar pelo menos mais uma semana, para nessa semana agora criar, se é uma fase de flexibilização, criar uma fase anterior à flexibilização. Essa fase de transição, criar uma fase zero. Vamos treinar as empresas, Sérgio. Diga, Sérgio. Olha, tem um conteúdo aqui que eu vou passar agora para o senhor exatamente continuar com o seu comentário a respeito da flexibilização. É o seguinte, deixa eu ver aqui, movimentos sociais pedem que o governo do Ceará reveja o plano de retomada das atividades. E não são poucos, não, são muitos movimentos sociais que estão pedindo que o governo reveja este plano de retomada das atividades, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Sérgio, você poderia, inclusive, ir para o final dessa nota e ler algum nome aí de algumas entidades. No final dessa nota, eu também recebi essa nota está postada também na minha página, nessa página que está transmitindo esse programa, vocês podem ir abaixo aqui, a postagem anterior, tem essa nota, está também postado na página da Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, e está postado, realmente são muitas entidades, são entidades da igreja, são entidades dos movimentos sociais, inclusive muitas outras representações de diversos setores do Estado, falando exatamente isso que eu estou dizendo, tá certo? Eu acho que poderia criar uma fase zero, e essa fase zero qual seria? Era o primeiro deslocar, liberar para as pessoas das empresas, prepararem as empresas para a semana de flexibilização. Não convocar 30% da empresa. Primeiro, você convocar 30%, eu vi na flexibilização, tem empresa que vai começar com 30%, ou vai começar com 20%, outra que vai com 40%. Eu quero ver como é que vai ser esse controle desse percentual. Então, eu acho que a primeira coisa, chama as empresas, os setores, olha, nessa semana, vamos liberar pessoas de cada setor, e vocês vão na empresa e adaptem a empresa para isso. Se tem relógio de ponto, não vai ter mais relógio de ponto. Se tem borboleta de entrada, não tem borboleta de entrada. Se não comprou termômetro de infravermelho, compre, porque não pode entrar quem tiver com febre. O departamento médico, se é uma salinha pequena, bota uma salinha grande. O refeitório, se é comprido, você agora vai botar, não bote as pessoas juntas, certo? Você pegue o calendário e divida aí pessoas entrando em horários diferentes. E fazer isso durante essa semana, convidar a Secretaria da Saúde para, por intermédio, inclusive, de videoconferência, treinar o SESMIT das empresas, porque isso foi feito, tem manuais que foram divulgados, mas treinamento não tem. Treinar o SESMIT das empresas, tá certo? Colocar pessoas aí responsáveis da vigilância epidemiológica do Estado e da Prefeitura para fazer esse treinamento aí durante uma semana, tá certo? E esclarecer a população.
E esse isolamento tem o seu critério por região. Então, se a região norte não tem condição ainda de abrir, que não abra a região norte. Se a região metropolitana não tem condição de abrir, não norte. Eu recebi muitas ligações de Baturité. Doutor Arruda, Baturité vai abrir tudo, porque diz que vai ter essa flexibilização, e essas empresas aqui em Baturité tem empresa de confecção, elas vão abrir, mas Baturité está lotado de casos, 10 pacientes, 12 pacientes para ser transferido, não tem como transferir os pacientes, a doença crescendo, como é que nós vamos flexibilizar? Ah, não, deixa que o prefeito resolva. Não é assim, deixa que o prefeito resolva. Tem que sair uma diretriz dizendo os critérios. Cidade em que está crescendo muito, tem pessoas que não têm acesso a leitos de UTI, pessoas que não têm acesso ao hospital, que essa empresa, que essa cidade, que não se flexibiliza. Isso eu não vi em local nenhum. Eu li todos os manuais, tem manual para a empresa X, dizendo que é para fazer assim, que é para fazer Y. Mas tem que mapear o Estado, tem que fazer isso no Estado. Bom, eu quero aqui, o doutor Evaldo Monte está assistindo, está dizendo que está gostando, o Carlos Alberto Cunha entrou nesse instante, está dizendo que está gostando. Opa, Cunha a gente não. O Gabriel está dizendo aqui que não houve controle a contento nem no local, imagine isso nas periferias, jamais existiu, imagine uma flexibilização em plena pandemia, e eu concordo com todos vocês, e 100% das pessoas que participaram agora do nosso programa colocaram exatamente isso, colocaram essa preocupação. Nós sabemos que os técnicos da Secretaria, os técnicos do Estado fizeram um trabalho, fizeram um levantamento, mas isso não está, isso não impede que seja criticado ou que seja contestado, tá certo? Seja contestado. Da mesma forma que eu falo, como é que Manaus está abrindo, né, com a Amazonas daquele jeito, como é que Belém está abrindo shopping, com Belém daquele jeito, como é que outras cidades vão abrir? Parece que deu, assim, um geral desses governadores e prefeitos que eram todos favoráveis a um isolamento, e de uma hora para outra, parece que segunda-feira é um dia que acabou a pandemia. Segunda-feira não tem mais pandemia em canto nenhum. A pandemia acabou a partir de segunda-feira. Isso não existe, né? Aqui o Ceará está fazendo até uma coisa mais lenta, mais gradual. Colégio vai ser a última fase, templos e igrejas vai estar na outra fase, tem um percentual. Eu acho que mesmo assim, este calendário poderia ter uma fase 0, que era a fase de treinar as empresas, treinar o SESMIT é exatamente o setor que trata da saúde do trabalhador, que tem o seu departamento médico, que tem um engenheiro de segurança, tem o técnico de segurança, né? Ver o pessoal da CIPA, tá certo? Ver essas pessoas, fazer esse treinamento inicial. Bom, o Roberto Pires, agradecendo aqui a audiência, está dizendo que é preciso afastar o uso ideológico da fala, as entidades que subscrevem não apresentam nenhum estudo. Eu digo, Roberto, estudo tem muito, Roberto, até eu vi que você comentou isso, eu vou mandar para você vai passar 3 dias lendo os estudos a respeito disso. Eu devo mandar ainda hoje, quando terminar o programa eu vou mandar para você. Aí eu quero que depois você comente os estudos que vocês vão receber. Se achar que no momento desse não existe estudo falando de isolamento, falando de achatamento de curva, nem o Osmar Terra está falando mais nisso, Roberto. Nem o Osmar Terra está levantando mais isso. Nem a presidência da República está falando mais nisso. Ninguém está discutindo mais isolamento mais, ninguém está discutindo que não era para ser feito, porque se não fosse para fazer, estava 1000 vezes pior, isso não está se discutindo mais. As grandes pessoas que comentavam, Osmar Terra era o rei de falar, ele nunca mais postou um gráficozinho falando nisso, ele falava que ia ter menos mortes do que o H1N1. Nós estamos chegando aqui no Brasil, já passamos, agora, vamos chegar em segundo lugar, vamos perder só para os Estados Unidos em número de óbitos. E ele colocava que ia ter 800 óbitos, 300 óbitos, que era igual ao H1N1, não é. Eu vou mandar, eu vou postar nessa página todos esses estudos para vocês verem. Bom, Fátima Vila Nova, agradecendo a professora Fátima, vai ser muito difícil controlar a flexibilização, voltarão todos, vamos aguardar para ver, vamos ter fé, né? Ainda tem até amanhã, o governador vai editar esse decreto, vamos ver o que é que vai constar no decreto. Eu gostaria que pelo menos o decreto constasse uma regionalização dessa flexibilização. E também no decreto falasse alguma coisa do treinamento do SESMIT das empresas.
E eu estou falando porque eu sou médico dessa área, eu conheço essa área, então precisa treinar essas pessoas das empresas. As empresas não estavam acostumadas a trabalhar com isolamento, com pandemia, vendo, adaptando refeitórios, cartão de ponto, entrada, saída, horários, né? Então, eu colocaria também essa parte aí, mesmo com videoconferência, para ser feito. Agradecendo aqui a audiência de todos vocês. Sérgio, diga aí, Sérgio, outra pauta, nós estamos quase no final do programa. Doutor, eu vou dizer aqui quais são os movimentos, pelo menos alguns movimentos que pedem que o governo do Ceará reveja o plano de retomada das atividades. Além do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará, tem vários movimentos. O Movimento Negro Unificado, o Movimento de Soberania Popular da Mineração, Núcleo Popular, Partido Comunista do Brasil, até o Partido Comunista do Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista, o PSOL, Partido Socialista da Liberdade, Pastoral da Juventude, Meio Popular, enfim, são quase 80 entidades, são mais de 80 entidades, acho que passou um pouco aqui, porque são mais de 80 entidades que pedem realmente que o governo do Ceará flexibilize, não flexibilize, pelo menos agora, não é? Exatamente a retomada das atividades econômicas aqui no Ceará, meu caríssimo doutor Arruda Barros. Sérgio, aí você vê o seguinte, você não leu no começo, Sérgio, mas no começo as principais entidades são entidades ligadas à igreja. Você não leu Pastoral da Criança, Pastoral, tem não sei quantos exemplos, você foi ler aí já do meio para o fim, eu recebi esse documento. Essas pessoas assinaram depois, o documento foi feito pelas primeiras entidades que assinam o documento, as primeiras associações. E vocês viram o seguinte, tanto que não tem, assim, nada político, porque o que é que acontece? São pessoas que são ligadas, inclusive, ao governo. Estão criticando... A articulação das pastorais sociais da Arquidiocese de Fortaleza, a articulação das pastorais sociais, a SEBS, a ASA, Fórum Cearense de Vida do Semiárido, a Associação Afro-Brasileira da Cultura, a LAGBA, a Associação Beneficente do Pequeno Nazareno, a Associação Brasileira de Juristas da Democracia, a Associação Brasileira Médica pela Democracia, de Médicos pela Democracia, a Associação Comunitária dos Povos Ciganos do Estado da Paraíba, a Associação Cultural Nacional de Preservação do Patrimônio, a Banto, a Associação Comunidade de Raízes da Praia, enfim, são mais de 80 associações, meu caro doutor Arruda Barros. Tem aqui também Sérgio, e ontem... Tá bom, Sérgio, quem quiser ver o resto pode ler no movimento. E ontem saiu uma nota da UFC. Pelo que eu sei, a UFC, ela tem um reitor, não tem nada de ideológico no reitor da UFC, pois tem uma nota da UFC, está postado também nas minhas páginas. Quem quiser ler a nota da UFC, Universidade Federal do Ceará, que é uma universidade federal do Ministério da Educação, leio a nota do Ministério da Educação, está escrito lá também a mesma coisa que as outras entidades. Então, não vamos pegar e discriminar as entidades mais simples ou representativas do povo. A Universidade Federal do Ceará tem uma nota timbrada com a logo da universidade, consequentemente, com a chancela da universidade, de cientistas, de professores, que assinam uma nota, que estão dizendo coisa muito parecida com o que os médicos disseram, com o que os juristas pela democracia disseram, e com que os movimentos populares disseram, e as pessoas depois subscreveram esse documento. Então, não tem, Roberto, porque ideológico, infelizmente, é você, né? Porque não tem ideologia nisso. A UFC, pelo que eu sei, você conhece muito bem o reitor da UFC, eu acho que ele não é de esquerda, e esse documento está liberado, foi divulgado como sendo o documento da UFC, tá certo? Tem documento de todo mundo. Agora, querem testar para ver? Eu estou gravando esse vídeo aqui, esse vídeo vai ficar gravado, e os comentários também. E aí vamos ver se daqui a 15 dias, tá certo? Como é que a situação está. Eu acho que se fez sacrifício por 60 dias, não é 5 dias a mais de treinamento, 6 dias a mais, 8 dias a mais, que vai prejudicar. Agora, 6 dias, 8 dias a mais, para flexibilizar, sem ter essa capacitação das empresas, pequenas e médias ou grandes, porque tem grandes empresas que começam com 30% dos seus operários,
tá certo? Eu acho que poderia, na primeira fase, ser exatamente essa capacitação das pessoas. Ninguém está dizendo que não vai se flexibilizar em hora nenhuma. O que está dizendo, e o Sérgio Cunha citou esses números nesse exato momento, nós vamos chegar, talvez na madrugada de hoje ou no início de amanhã, a 3.000 mortes no Ceará. 3.000 mortes no Ceará. 47.000, vamos chegar a 50.000 casos confirmados no Ceará. Então, uma doença que está chegando, que nas últimas 24 horas confirmaram 97 óbitos, não é uma doença que esteja arrefecida ou que esteja em franca diminuição. O que eu cito é exatamente isso aqui. 73 dias até hoje. 73 dias conta quantas pessoas sobreviveram. Se fosse só uma a mais, 73 dias ainda seria pouco. A Nova, concordo com você, doutor Ruda, obrigado. Agradeço aqui o Roberto Pires pela audiência. A Núbia Cardoso está dizendo que agora no CETV o prefeito prorrogou por mais uma semana o isolamento social. Bom, Núbia, então, muito bem, se você está dizendo que o prefeito já é uma notícia do que nós estamos falando aqui. Eu acho que você está quem está sentado em números é muita responsabilidade você liberar. É responsabilidade você isolar, mas é mais responsabilidade ainda você liberar, porque se você isolou com consciência de que isso era benéfico, e aí eu sei que pessoas que acham que isso não é necessário, não era benéfico, mas se você fez, então você não pode fazer uma coisa na entrada e não ter uma saída na hora do que é compatível com o que você fazia. E eu vejo cidades, e eu digo aqui o Roberto Pires, por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, é uma pessoa de esquerda. Eu não concordo com o que foi feito lá. Lá teve uma ação judicial, um lockdown na ilha de São Luís. Foi feito esse lockdown e tal, aí acabou o lockdown e o governo poderia ter colocado um isolamento maior. Todos estão vendo na televisão o que está acontecendo, Imperatriz e outras cidades do Maranhão. Então, eu não concordo. Então, não é o problema ideológico. Governadores que têm uma ideologia de esquerda, eu também não estou concordando. E até concordo com alguns governadores que regionalizaram o seu isolamento, tá certo? Então, pode falar, por exemplo, Rio Grande do Sul, o governador regionalizou, claro que agora ele pode fechar no local e pode fechar no outro, mas ele fez uma coisa consciente com o que ele estava fazendo. Não pode acontecer o seguinte, você hoje é francamente favorável ao isolamento e amanhã você é francamente favorável ao desisolamento. Então, não existe uma coisa. A Roberta, agradeço aqui, porque eu sei que você é uma pessoa que tem o seu posicionamento, mas aceita também a opinião, como eu também aceito a sua, escuto sempre a sua participação no seu programa de grande audiência na televisão, sempre assisto, e quando você participa, eu acho que você participou algumas vezes, que eu assisti do programa lá da Rádio Assunção. Sérgio Cunha, estamos faltando 2 minutinhos para terminar, Sérgio, vamos agradecer aqui o grande Roberto Pires, a professora Núbia, a professora Fátima Villanova, a Núbia que está colocando isso aqui em primeira mão, o Gabriel, o doutor Evaldo Monte, a Marta Costa, o Carlos Alberto, o Antônio Wellington, a Graça Cardoso, a Marcília, a Marta Costa, um abraço aqui no José II, que é tio dela, a Elisa Barroso, a Marta, todos vocês, e convidar para daqui a pouco o programa que nós vamos estrear no Instagram às 7h30 da noite, o programa Contraponto, e eu vou convidar o Roberto Pires para participar do meu próximo programa, se ele assim nos der a honra para nós conversarmos no próximo sábado, no nosso programa no Instagram. Sérgio, diga aí, Sérgio, mais alguma coisa? Doutor Arruda Bastos, não, eu gostaria que o senhor só enfatizasse os seus programas na TV, na internet e também na Rádio Assunção Cearense, meu caríssimo doutor Arruda Bastos. Bom, Sérgio, na Rádio Assunção é de 12h30 às 13 horas, né, o programa que nós fazemos há muitos anos, vamos chegar daqui a pouco a completar 10 anos. Só 5 anos, doutor. Pois é, nós vamos completar quase uns 9, 10 anos do programa Saúde em Dia, que nós fazemos na Rádio Assunção de 12h30 às 13 horas. O único programa que dedica meia hora à saúde, e não é só na pandemia, não, durante esses 10 anos. Fazemos aqui na internet, no Facebook, o programa Encontro Marcado, com o meu grande amigo Zé Maria Filomeno,
isso vai ser na segunda-feira. Na terça-feira, né, Sérgio, tem um circuito político, o seu programa, que eu participo, também às 18 horas. Na sexta-feira, o Quinta com Saúde e Democracia, já na página dos Médicos pela Democracia. E no sábado, todos os sábados, esse programa que é uma resenha, que nós fazemos uma revisão de tudo que aconteceu durante a semana. Sérgio, agradecer a você, porque está chegando a hora e é como televisão. Nós temos aqui... Bom, Roberto Pico disse que aceitou o convite, já está convidado. Na semana nós entramos em contato para acertarmos. Graça Cordeiro está dizendo boa noite, programa excelente, Gabriel está dando parabéns. Sérgio, é isso mais? Alguma coisa, Sérgio? Não, no momento a gente diz que nós estaremos segunda-feira no programa Saúde Dia na Assunção Cearense e aguarde a nossa programação aqui no Facebook com o Dr. Arruda Barros, sempre nos comentários. Bom, obrigado então a todos, tenham um excelente final de semana. Quem puder, continue em casa. Mesmo se acontecer a flexibilização, se você não está dentro das empresas que foram flexibilizadas, fique em casa, não vá para a rua, porque aí é mais segurança de que essa flexibilização pode ter êxito. Bom, boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.